Primeiro prazer aí, para quem também não tinha dado boa noite aí. Valeu, Sidney, valeu, Felipe, por ter participado aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço bem. Fechou. Galera, deixa eu apresentar aqui para vocês. Bom, de novo, primeiro agradecendo por todo mundo estar participando aqui. A ideia que eu pensei aqui é o seguinte, tá? Eu já estou querendo gravar esse conteúdo sobre tecnologia há um tempo. E como surgiu a oportunidade de poder fazer um momento meu em formato de conversa, eu achei que seria do caralho eu chamar algumas pessoas que talvez teriam interesse no assunto, que pudesse discutir, inclusive, algumas coisas, tipo, aproveitar esse time para talvez fazer uma coisa até pessoal ou profissional, que poderia ser uma dúvida para vocês também. E, cara, já antecipo que eu não vou vender nada no final, não tem nenhum curso, eu quero, sendo bem transparente, usar para o meu canal. Então, a única coisa que eu vou usar aqui, o tempo de vocês é usar para colocar o vídeo lá no canal, mas não é nenhuma venda de produto. Eu já ia fazer esse vídeo aqui com o Gustavo, então eu só acho que vai tornar mais legal de fazer. E aí, o que eu trouxe, galera? O Gustavo, que vocês estão vendo, o Gustavo Pá, que vocês estão vendo na minha tela aqui da direita, aqui em cima, pelo menos, ele é o meu sócio, que é o nosso CTO. E, cara, o que eu queria trazer para vocês aqui? Eu não sei, Gustavo, Elias, se você é programador, desenvolvedor, pelo que eu entendi, nunca foi, né? Nunca fui, graças a Deus, caí fora disso daí. Então, o Gustavo, cara, também não. E eu também não. Tipo, nenhum dos três sócios é um desenvolvedor, vamos falar assim, raiz, que criou ferramenta e tal. Nós éramos, deixa eu só acessar aqui mais uma pessoa. Nós éramos em 2 na época, tinha mais um que acabou saindo lá atrás, mas aí ficou eu e o Gustavo. E aí depois entrou o Alisson, que era um coordenador nosso aqui da empresa, que a gente chamou em formato aqui de Stock Option e virou um sócio nosso. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Nenhum dos três eram desenvolvedores e são desenvolvedores. Só que daí na época, cara, a gente se fudeu muito porque a gente não tinha um produto super definido, tá? Então a gente sabia que queria intermediar a reforma, que queria intermediar serviço de obra e tal. E a gente queria, de alguma maneira, criar um aplicativo, alguma coisa assim que pudesse intermediar as duas partes. Mas daí, a gente, cara, como nenhum dos três eram desenvolvedores, a gente falou, cara, a gente precisa criar de alguma forma que fosse barato. E um dos nossos mentores, que é o Alex, ele falou, cara, vai atrás do... Só vou te colocar no mudo aqui. Vai atrás do no-code, porque o no-code tá vindo como futuro aí e você consegue construir muito mais coisa rápido. E a gente não acreditava muito, porque a gente ouvia falar muito de no-code na pegada de Pipefy e tal, uma coisa meio de fluxo só, né? E não como plataforma em si. E, cara, a gente relutou, gastou uma grana com desenvolvedor e tal. Na época, pô, qualquer cara mini júnior custava, assim, rios de dinheiro. E não produz, assim, quase nada. E aí, cara, até que a gente aceitou, o Gustavo pegou isso pra ele e falou, deixa que eu pego essa porra aí, eu vou tentar aprender. E ele foi meio que sozinho. Depois eu até te perguntar, Gus, quem que é o influenciador que você sempre segue, pra gente mandar lá no grupo dos fundadores, mas deixa que eu anoto aqui pra te perguntar. E aí que ele começou a ver os conteúdos do cara e ele foi aprendendo sozinho. E, cara, hoje a nossa plataforma inteira, ela é desenvolvida, o que a gente chama de no-code, via uma plataforma e criadores de plataforma. Então, Gustavo, se apresente aqui rapidinho para a galera, e aí eu vou trazer algumas perguntas que, inclusive, só antes do Gustavo falar, eu pedi para o Gustavo, galera, ele deixar ali na tela dele algumas coisas do que a gente vai mostrar na prática, de como que ele faz. E cara, não é techniquez, tá? Eu vou provocar aqui algumas coisas para o Gustavo falar pra gente, de como focar no business, e não ficar pensando em desenvolvimento e tal. Que não sei, o Felipe, o Sidney, o Canidian que está aqui com a gente, que são desenvolvedores, mas a ideia não é como fazer o que a gente fez ou trazer como a gente fez sem focar nisso, cara. Isso que é o legal. Mas então o Gustavo vai poder até compartilhar as telas, mostrar algumas coisas de como a gente faz na base e eu vou publicar isso depois. Mas aí, Gustavo, se apresente rapidinho aí pra galera, de onde você é, o que você come, o que você faz da vida. Beleza. Gente, prazer, eu sou o Gustavo. O Yuri já deu uma leve introdução aí, mas só colocando assim um pano de fundo, eu de fato não sou desenvolvedor, né? Eu me envolvi com tecnologia de fato quando a gente fundou a Zins por necessidade mesmo. Então eu sou engenheiro civil,
claro, sempre fui de exatas, sempre tive uma cabeça mais lógica, assim, mas isso pouco me ajudou na construção, assim, e para aprender a fazer o desenvolvimento da plataforma. Então, lá atrás, quando a gente começou a fazer as INs, a gente não tinha, assim, uma ideia do que ia fazer, inclusive a empresa e o produto eram completamente diferentes do que são hoje, e a gente começamos primeiro com planilha de Excel, a gente chegou a contratar uma consultoria para montar um sistema em Excel pra gente, o que hoje eu acho uma puta uma besteira, mas tudo bem, acho que é aprendizado feito, né, até foi barato. E depois a gente foi para o WordPress, depois a gente foi tentando fazer o máximo possível sem precisar de um programador. A gente chegou a contratar um programador, mas acho que muito por falta de conhecimento nosso mesmo, a gente não conseguiu gerir o cara, a gente não conseguiu fazer com que ele entregasse o que a gente queria fazer, também porque a gente não sabia o que a gente queria fazer direito, né? Então, de uma semana para outra, a gente tinha uma conversa com uma pessoa, uma conversa com uma empresa, possível cliente, e a gente mudava alguma coisa, aí o cara ficava puto, o cara ele queria ter entregáveis fáceis, né, ou pelo menos bem definidos daqui a um mês, daqui 2 meses, e a gente ficava mudando as coisas a cada semana, o que é normal para uma startup, né, mas deve ser uma coisa realmente frustrante para quando o cara demora todo esse tempo para fazer isso. Então, quando a gente começou a olhar o no-code, principalmente por conselho do Alex, né, que era nosso mentor naquela época, foi assim uma virada de chave sem tamanho, porque de um dia para o outro eu consegui fazer, claro, assistindo os vídeos principalmente do Renato Assi, que é o influenciador que hoje ele tem uma influência enorme no meio de no-code. Eu vi os vídeos dele, já fui copiando algumas coisas e tal, passei ali umas 4 horas estudando e a gente já conseguiu fazer um sistema mais avançado na nossa ideia do que o que o programador tinha feito em 2, 3 meses. Então, naturalmente, deve ter alguma coisa que ele fez de segurança, não sei direito o que ele precisava fazer, que demorava tanto, mas em poucos dias, assim, a gente já conseguiu fazer os primeiros passos, e a gente conseguiu sair do zero, conseguimos colocar, inclusive, os primeiros clientes já para testar, assim, enquanto a gente estava, inclusive, na versão gratuita do Bubble, que é a plataforma que a gente usa. Deu uma trabalheira depois trocar todo mundo para a versão paga, né, porque eles são em links diferentes, mas acho que isso é um pouquinho mais para frente. Boa. Acho que esse foi o começo. Boa. Gente, eu fiz em formato de Meet, tá? Então eu vou provocar aqui algumas perguntas meio lógicas aqui, mas vocês têm a abertura aí de abrir o microfone e aproveitar o tempo do Gustavo aí. Gus, então só para a gente começar, assim, sendo bem breve, tá? Cara, o que é essa tecnologia no-code? Você já falou do Bubble, tá? Então, o que é esse no-code? E já diferencia um pouquinho o que é esse no-code para low-code, só para a gente começar do básico e aí a gente vai indo mais a fundo. Vamos lá, acho que a gente pode começar de um ponto de partida de que o código geralmente são aquelas linhas e tal, você vai construindo as coisas meio que do zero, aí você tem os frameworks que são já pacotes de códigos e tal, e o low code vem mais nessa linha em que você encapsula códigos, mas você ainda mantém todo um controle sobre as linhas em si. O no code vem como o próximo step nisso, que é quando você nem vê o código sendo construído. Então você tem lá uma página, você tem um front-end, e em vez de você ver várias linhas onde você constrói o teu código, você vê vários elementos. Isso fica muito mais fácil de uma pessoa leiga entender o que está acontecendo, né, e dar os primeiros passos. Tem a sua complexidade também para ficar bom, assim, né, ficar mais complexo, mas para um leigo assim, que não conhece a linguagem de programação, você, em vez de ver código, você vê de fato elementos, né, grupos, botões, textos. Isso dá um primeiro passo muito legal. Então, o low code ele vem como uma ferramenta para programadores programarem mais rápido. Tem ferramentas, inclusive da Microsoft, que dão muito certo, e o no-code tem essa pegada de pegar pessoas que não são programadores, que não conhecem a linguagem, e em vez de ver código, você vê elementos, você consegue montar as mesmas coisas, só que de formas diferentes, claro.
Boa, Gus. E, de novo, tá? Vou provocar a galera aqui. Quem quiser abrir o microfone e perguntar, fique à vontade, tá? Fique à vontade, eu vou fazendo umas lógicas aqui pra gente ter um raciocínio junto. Gus, aproveitando, então, a galera entendendo que, não sei se é o correto chamar de hard code, que seria os códigos, né? Acho que a galera não curte muito falar esse termo, mas aí a gente vai para o low code e vai para o no code, que seriam essas camadinhas de criação, quase um arrasta e solta de caixinhas, né? Tem algumas, a gente usa o Bubble, né? Tem algumas outras que você conhece aí, caso a galera queira usar o outro, enfim, você já ouviu falar? Tem, cara. O Bubble ele é muito bom para aplicativos web, né? Que você entra pelo navegador ou entra pelo computador, dá para entrar pelo celular também, só que ele não é um aplicativo mobile, né? Então você não consegue acessar ele offline, tem algumas limitações, que para nós nunca foi um problema, mas dependendo do negócio que está tentando montar, isso pode ser um limitador. Para aplicativos mobile, cara, eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele era AppGyver e ele foi comprado pela SAP. Hoje em dia tem um... O Flutterflow? Flutterflow é um outro, que acho que é um dos melhores hoje para mobile. E tem o Lovable também. O Lovable, ele é um... ele monta aplicativos, só que ele te mostra o código também, né? Ah, verdade. Mas é sensacional também, né? Você consegue montar de verdade sites e aplicativos, e aí entra um pouco mais na IA, né? Quando eu comecei com o no-code, não tinha IA ainda. Então, até o Bubble, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona um pouquinho, mas ele tem um criador de aplicativos que ele já cria, assim, 50% do desenvolvimento do teu aplicativo, baseado em prompt, e depois você vai ali ajustando o que você precisa. E, Gus, hoje, lembra quando a gente ia captar dinheiro com o investidor, lá na época que, cara, não se falava no code, porque hoje está mais óbvio, assim, ainda mais com o Lovable, ainda bem que eles vieram, porque daí cria uma abertura maior de captação. Quando a gente começou a captar dinheiro na primeira, e a gente falava que a gente estava em no code, cara, era um absurdo, assim, a gente levava cada sacode, assim, porque eles diziam que o código não era natural nosso. Como é que está sendo essa ida, Gus, você que está mais por dentro dessa comunidade? Tá tendo uma versão do tipo, essa possibilidade de pegar o código-fonte ou não? Você já chegou a ver sobre isso? Ou você não vê essa limitação? Hoje, realmente, você consegue exportar o banco de dados? Como é que está em relação à captação, a investidor olhando para no-code? Cara, na época, a gente fazia assim, meio que a gente se fazia de bobo, assim, a gente mostrava a plataforma funcionando, a gente mostrava tudo que ela podia fazer, e daí quando a gente avançava para uma etapa acima, assim, aí sim é que a gente falava como a gente construiu isso, e inclusive os caras ficavam super surpresos, assim, porque eles nunca tinham visto o no-code chegar tão longe, ou porque eles mesmos já tinham cortado todo mundo que tinha feito no-code por desconhecimento. Então a gente meio que se fazia de bobo, e a gente mostrava mais as regras de negócio do que de verdade a tecnologia. Então o sistema funcionava super bem, os caras entravam lá, faziam todos os testes que precisavam e o sistema funcionava. Então isso acabava ficando em segundo plano, justamente porque qual a tecnologia estava sendo usada era menos importante do que o lucro, por exemplo, que a empresa podia dar. E quando a gente mostrava, então, os custos atrelados ao no-code, aí os caras concordavam com o pé nas costas. Assim. Mas você acha que está indo para uma... essa questão de você não ter acesso a esse código-fonte, em relação ao Bubble, por exemplo, que você está dentro da comunidade, está saindo disso? Os caras estão querendo entregar esse código-fonte ou não? Como é que está em relação? Não, isso é uma questão de negócio deles, assim, que é meio que prender você dentro da plataforma. Então, o que eles usam como defesa deles mesmos, é que o Bubble hoje é tão bom que você nunca vai precisar sair. Ou se você precisar sair, você tira aplicações ou partes da tua aplicação específicas para fazer isso lá fora e daí volta para o Bubble. Então, mas não é um plano deles dar o código assim. Então hoje, por exemplo, eu posso, sei lá, pegar o banco de dados hoje da Zinzia, jogar num banco de dados separado, que eu acho mais protegido, o investidor acha mais protegido, fazer um back separado também, acho que é isso, né?
Pode, pode. A gente não fez isso ainda do banco de dados porque eu gosto de usar a infraestrutura deles e porque a busca tá ficando bem rápido. Mas, por exemplo, para os nossos assistentes de chat, que a gente usa com inteligência artificial, eu estou migrando ele para o N8N, que é um negócio muito bom de desenvolver, ele é muito inteligente e ele é muito leve também. Então, a gente contratou um servidor que é baratinho, então fica um pouco mais barato do que o Bubble e eu consigo comunicar as coisas que eu quero do Bubble pro N8N, do N8N pro WhatsApp e fazer essa comunicação toda. Pô, legal. Ó, a gente está indo agora a gente deu uma breve introdução bem inicial aqui, bem básica, então a gente agora tem um pouquinho... Eu pretendo a gente começar a ficar um pouco mais técnico aqui no que a gente for falar, mas de novo, vou provocar a galera aqui, o microfone está aberto para vocês perguntarem, tá? Então se vocês quiserem dar um passo para trás, um passo para frente, fique à vontade. Canidio, fique à vontade. Então, o banco é todo acoplado já no Bubble, já? O banco das Zix? Ele usa o servidor da AWS, só que é um servidor de propriedade do Bubble, né? E eu consigo ver por dentro do Bubble todos os dados que eu tenho ali. Eu consigo exportar em CSV e tudo mais, isso acho que é o mais tranquilo. E em escala, assim, isso é tranquilo ainda utilizar o Bubble para isso? Tipo, não é... Depois, para migrar isso para depois, não seria muito difícil, seria? Cara, não vejo como dificuldade hoje. Para nós não foi dificuldade ainda, porque o nosso sistema ele não é data intensive, né? A gente não tem muitos dados dos caras. Quando você começa a fazer muito processamento de dados, aí de fato o Bubble começa a ser um problema. Mas aí acho que a gente pensa mais em quando você tem rede social, o cara fica scrollando ali toda hora, vai evento de um lado para o outro. Quando você fala de marketplace, ou mesmo sistemas de serviço, acho que vai demorar bastante para ficar obsoleto o Bubble. Mas aí você tira a estrutura, aí, tipo, digamos que chegue nesse nível, que você seja um data-driven, né? Enfim, você aí pode tirar a estrutura, jogar no outro e o Bubble continua funcionando bem para consultas ou uma coisa assim? Isso, é que daí, em vez de você usar o sistema nativo, você vai montar um sistema de API que consome esse banco de dados em outro lugar, né? E aí, todas as buscas, tudo mais, vai ser processado por esse outro lugar e o Bubble só recebe ali. Inclusive, acho que seria interessante a gente nunca sair do Bubble, pelo menos por front-end, porque, cara, para fazer alterações, ele é super maleável, assim, então eu acho difícil que a gente saia do Bubble só por, agora eu quero colocar em código. Acho bem difícil que a gente faça isso. Nossa. Legal, então, Guzi, vamos falar um pouquinho agora do Bubble mesmo, né? Vamos mostrar na prática. Vai compartilhando a tela. Eu acho que é o seguinte, para a galera, eu acho que eu já falei algumas vezes lá nos vídeos, mas só para fazer mais também um briefing aqui, né? A Zins, ela é uma plataforma marketplace, então tem até um vídeo que eu falo sobre isso. O nosso foco, né, nosso business, ele não é o produto. Então, o nosso business é a regra de negócio. Então, dito isso, lá atrás a gente precisava só que as regras de negócio ficassem claras, ou seja, quem que solicita o quê, quem entra aonde que cada um ganha, para que daí a gente precisasse unicamente traduzir o fluxo disso para dentro de uma plataforma. Então, às vezes é um intermediador entre um cliente e um prestador de serviço. Então, eu quero conectar lojistas que estão abrindo lojas com empreiteiras e construtoras para execução de obra e reforma. E o dinheiro dessa obra, ela é transacionada por dentro da plataforma. Então, é como se fosse um iFood, onde você coloca o cartão de crédito lá dentro e o dinheiro só é transacionado lá para o vendedor depois que você dá o código lá e confirma que o pedido chegou. E o nosso modelo é igual. Então, o dinheiro transaciona por dentro e o dinheiro o recurso só vai para o prestador quando cada etapa da obra é concluída e que o cliente aprovar o serviço, tendo uma garantia de que o prestador não pegue o dinheiro e suba com aquela grana ali sem terminar. Então, dito esse resumo do nosso negócio, eu queria que o Gus mostrasse um pouco qual a tela do Bubble, né? E aí a gente vai construindo junto com vocês o que a Zins chegou e depois, Gus, acabei não te pedindo isso antes, mas depois entra numa tela de teste da Zins, não do Bubble, mas da plataforma em si, para vocês verem o quanto não parece que é uma plataforma de plataforma, parece que é a nossa plataforma raiz, que é criada com base em programação, e não é. Tá? Então depois a gente pode fazer isso. Então, Gus, o que é o Bubble? Dá esse panorama geral e não sei se dá para criar algum template, alguma coisa que já pudesse fazer um teste.
Eu peguei isso. Essa aqui é a tela inicial, assim, da minha conta do Bubble. Então eu tenho um sistema que é um sistema de chat e conversão de leads, né, que é quase uma spin-off das Zins, porque a gente prospectava muito prestador de serviço, a gente automatizou isso, e as pessoas começaram a perguntar, pô, e você não vende isso para fora? Então a gente montou um sistema separado, que se chama Smart Scale, que é um produtinho que hoje está rodando legal, e daí eu criei alguns testes aqui, e um deles é esse CRM de teste, que eu não fiz nada nele ainda, eu só peguei esse template aqui, que a gente consegue pesquisar, a gente busca por Bubble Templates, e já consegue entrar aqui. A própria página do Bubble tem uma biblioteca de templates, e o que eu peguei é um CRM, ele é super simples, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Putz, tá aqui. Ele é super simples, ele mostra quem são meus leads, quem são meus negócios e o histórico de cada um deles. Então, aqui eu consigo rodar de um lado para o outro, consigo entrar no lead, no negócio, né, no deal, para ver quem é esse cara aqui, quem é o lead desse cara aqui. Então, tudo é bem ligado um ao outro. E como ele é muito simples mesmo, eu acho que ele não vai ter sistema de chat, não vai ter envio de e-mail, nem régua de nutrição, mas é só para ver o que já vem pronto. Tá? A partir disso aqui, a gente consegue montar muita coisa. Então, se a gente tivesse um marketplace, por exemplo, a gente podia buscar aqui, ó, EZ Marketplace. Então, esse sistema aqui eu consigo, só clicando aqui, já importar ele para minha conta e eu já começo a trabalhar em cima disso aqui. Tá? Ele já vem com vários estilos já pré-determinados, todos os botões que eu vou precisar, tudo isso eu consigo mudar naturalmente, né, mas ele já vem assim com, sei lá, 30% já pronto para o que eu quero fazer. Então essa aqui é a carinha do construtor dele, né? Quem já mexeu em WordPress ou mesmo Wix vai ter uma familiaridade com ele. E ele é basicamente um construtor visual em que eu consigo colocar grupos dentro de grupos, juntar elementos, colocar fotos, colocar botões, colocar inclusive tabelas, né? Que dentro do Bubble a gente chama de grupos repetidores, que é buscar coisas dentro do meu banco de dados. E, por exemplo, se eu quero mostrar todos os meus usuários, eu crio um grupo repetidor cuja informação dentro desse grupo repetidor é o usuário. Aí eu faço essa busca e mostro todos eles ali. O que é um grupo repetidor? Então, o grupo repetidor é como se fosse uma tabela, assim. Então, eu em vez de criar um grupo manualmente para cada usuário que eu tenho, eu crio um grupo que é um grupo repetidor, coloco as informações dentro dele e falo que ele vai se repetir para todos os itens dentro da minha busca. Então, se dentro do grupo repetidor eu fiz uma busca para usuários, eu vou ter um grupo daqueles para cada usuário. Boa. Consigo, inclusive, colocar paginação, que quer dizer, né, eu coloco os primeiros 10, depois eu aperto em algum lugar, ele mostra os próximos 10, então a página fica bem leve, não tem problemas com buscas muito grandes. E tudo isso, tipo, a gente está falando, mas não... A gente não tá brigando de uma plataforma para outra. Se quer usar o Lovable, quer usar qualquer outra plataforma, fica, foda-se, né? Eu acho que o ponto aqui é, tipo, a gente acabou aprendendo a fazer com o Bubble e a ferramenta foi sendo criada com o Bubble. Se vocês não têm nada hoje, estão querendo criar uma ferramenta ou para dentro da empresa de vocês, que acho que era um caso, não lembro quem que estava falando no grupo, que tinha era da empresa do pai e tal, e fez a empresa crescer e tal. Então, talvez se você já tem uma empresa que queira criar uma ferramenta interna, tipo um RP da vida, um negócio financeiro, alguma coisa assim, você pode criar via Labo ou aqui mesmo, vai personalizar. Eu não sei, Gus, se você tem alguma ideia, se o Lovable ele tem também essa ampla possibilidade de edição ou não, sabe se tem? Cara, eu acho que tem, só que daí é mais por código ou por texto. Então você vai mudando o teu prompt e vai pedindo para ele alterar as coisas lá. Eu não lembro se você consegue fazer alteração visual assim. Entendi. E aqui a gente está falando, por exemplo, eu estou vendo a carinha ali do CRMY, sign up e tal, que seria a página principal ali. Então aqui você vai construindo como se fosse o front, né? Então como vai ficar a plataforma? Exatamente. Tá. Exatamente. Eu posso ir alterando conforme as coisas vão
E conforme eu vou alterando, as coisas já vão tomando forma aqui dentro, né? Então, eu coloco várias outras coisas aqui, posso colocar colocar um ícone de estrela aqui. E tirando essa parte mais front, mais visual, assim, vamos dizer que temos um botão Demo Admin. Esse botão Demo Admin, ele vai ter alguma coisa no back. Essa função, ele funciona também. Exatamente. Para entrar dentro das ações, eu posso ou clicar aqui em Workflow, ou eu consigo vir direto aqui dentro dessa área de configurações, em editar o Workflow, que é relacionado a esse botão. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um password temporário, vai me logar e vai me levar para o User Dashboard, que é uma outra página, né? Que é essa página aqui, de User Dashboard. Desculpa interromper, mas basicamente você está entendendo, você falar pro Bubble qual é a sequência de ações que ele vai fazer. Isso, exatamente. Aqui é como se eu estivesse programando uma função que é iniciada quando o Bubble, quando o botão é clicado. Canadian, pode... Eu vi que tem uma main ali no canto superior direito. Quer dizer que dá para lançar branches no Bubble também? Tem. No plano gratuito, que é esse teste aqui, não vai ter, né? Porque eu não consigo dar deploy. Mas eu consigo, inclusive, ter várias pessoas trabalhando no mesmo sistema, cada um no seu branch. E depois, quando eu fizer o merge de todos para o main, ele vai me mostrar quais são as alterações e tal. E eu vou selecionando quais alterações eu quero manter ou não. Eu posso voltar também, se eu quiser também, né? No Git, no caso. Pode. Uhum. Legal. Bem massa. Você pode voltar com o histórico aqui, você pode criar save point, pode... No tudo que... não tem, né, Gus? Oi? No nosso pago não tem, né? A gente não usa, né? A gente não usa, mas tem. Tá. É porque só eu que mexo, né? Mas tem. E aí você consegue ter... no gratuito acho que não tinha, que eu lembro que a gente... Só um parênteses na época que o Gus falou. A gente criou o nosso sem pagar. Daí que a gente tinha a maior alimentação de verdade nossa era que o link que aparecia lá, o domínio que aparecia era bubble.com/zins. Aí a gente mandava o link para alguém com bubble.com/zins. Essa era a merda, né? Ele aparece dessa forma aqui, ó. Como eu dei o nome de CRM teste, provavelmente eu tenho 1 milhão desses dentro do banco de dados do Bubble, ele me colocou esse link aqui, e daí como eu não tenho um domínio próprio ainda, ele usou o próprio domínio do Bubble para me hospedar. E acho que a pior parte de usar o gratuito naquela época é que a cada alteração aparece essa barra preta aqui e que tem que carregar para poder fazer qualquer coisa. Não existe Vocês também não versionam a plataforma? Por exemplo, versão tal? Cara, hoje a gente não faz por desconhecimento meu, assim, mas poderíamos fazer. A gente faz mais por data. Tipo, nessa data a gente lançou tal coisa. Mas não eu achava que era meio que por causa do marketplace, né? Achei que era por causa disso, né? Não, é só uma dúvida mesmo. Mas eu acho que a possibilidade de você ter no no-code, eu acho que a agilidade que você tem dá a possibilidade de você não precisar de tanta quebra de version, sabe? Sim. Que eu acho que... É o que acontece muito no SaaS, assim. Acontece muito no SaaS. Imagino. Você tem que ir realmente construindo versões novas, né? Interessante, legal. Legal. E aí, bom, você pode construir então a função. Então a gente falou aqui, temos o front, você constrói o front do cara, pode falar as funções do que vai realizar, e aí essa função pode armazenar algum dado. Então esse armazenamento de dados também tem banco de dados, né? Então, por exemplo, acho que eu tenho alguma coisa de login aqui. Bom, esse próprio sign up. Eu tenho essa ação de sign up aqui que nada mais é do que criar um usuário. Então, quando o meu usuário colocar o e-mail dele, colocar o password, sendo novos, né, eu vou mudar também o nome dele, e ele vai aparecer aqui no meu banco de dados como um novo usuário. Aqui são os caras de teste, né, que o Bubble já manda. E esses aqui são os meus usuários, né, eu consigo editar eles, consigo... até rodar o programa como se fosse eles, e isso serve, a não ser a parte de rodar, isso serve para todos os tipos, ou todas as tabelas que eu tenho aqui. Então aqui no Data Types eu tenho todas as tabelas que eu uso. Então no CRM aqui, como está bem simplesinho, eu tenho
negócios, eu tenho quais são os funis, eu tenho quais são os leads. Aí tem uma coisa mais do Bubble mesmo. Notas, né, anotações dentro de cada lead, quais são os stages. Então tudo isso vai se montando para que lá no CRM eu tenha aqui esses stages aqui. Inclusive eu vi agora que tem vários funis, né? Então se eu mudar o funil aqui, ele já vai mudar e fazer essa busca no banco de dados sobre quais são os leads que estão nesse status e nesse funil. E para melhorar a performance, Gus, é possível, tipo, você, por exemplo, você sabe que você está com 10 tabelas, 10 entidades ali, e isso está gerando um desconforto de banco de dados de consulta enorme. E aí isso está tornando a tua plataforma, né, consequência disso, você está tornando a tua plataforma lenta. Essa construção de banco de dados você pode ter também. Então você pode ter alguém só de back dentro do Bubble, por exemplo. Tem. Vou até aqui abrir o sistema da Smartscale, que eu tenho alguma dessas coisas aplicadas. Então esses aqui são os meus... Quê? Cuidado com os dados aí. Não, tranquilo, aqui não tem nada. Então eu tenho aqui as minhas tabelas, e vocês podem ver que aqui tem Privacy Rules Applied. Então significa que são regras de privacidade que rodam no nível de sistema. Então, que essas regras estão aqui. Então eu tenho, por exemplo, leads. Para quem for admin, ou seja, para quando o usuário atual, o tipo de usuário for Smartscale, que é basicamente o meu usuário e dos meus sócios, eu posso ver tudo. Caso esse usuário seja cliente, ele só vai ver as coisas dele. Tá? Então a busca fica muito mais leve, porque ele não vai ter que buscar todos para depois filtrar o que é dele. Então eu faço só uma busca. Me manda todos os meus leads. Como sou eu entrando, ele vai acabar buscando todos, né? Mas quando o meu cliente fizer essa busca no front dele, no computador dele ou no celular dele, ele vai pedir para o sistema, me manda todos os leads, e o sistema vai falar, tá, você é esse cliente aqui, então eu vou te mandar todos os seus leads. Então a busca acaba ficando muito mais leve, principalmente para o cliente. Para nós, acaba ficando ainda um pouco travado, porque a nossa busca ainda faz para todos, né? Mas para ele fica bem mais rápido. E a gente consegue mudar isso também daí na construção do banco de dados, né? Quando você tem uma tabela, isso é muito comum aparecer na tabela de usuário, que você tem, sei lá, 50, 60 campos, porque são coisas pequenas que você foi colocando. Quando você fizer uma busca sobre os usuários, ele vai ter que buscar todos esses campos, né? E se você tiver ainda relações e sub-relações, isso vai ficando cada vez mais pesado. Mas, claro que isso não é um problema que você vai ter no começo, né? Mas quando você começa a ter aplicações maiores, você pode separar o teu banco de dados em, por exemplo, você tem usuário e detalhes do usuário. Aí você vai ter lá 30 campos de detalhes, só que não tem problema, porque eu só vou fazer essa busca dos detalhes do usuário quando eu estiver, por exemplo, na página dele, para fazer as alterações do que ele tiver ou para mostrar os detalhes desse usuário. E não vai aparecer em lugar mais nenhum da aplicação, então esse peso todo você consegue tirar de cada uma das buscas. E aí isso eu só tô falando porque no começo a plataforma geralmente ela fica leve, porque você tem pouca coisa, mas à medida que vai sendo usado, que no nosso caso, toda a nossa plataforma tá no Bubble, né? Então, ela, à medida que vai usando, você vai tendo mais usuários usando e mais dados, vai ficando mais pesado, mas é mais para falar que dá para performar, tipo, dá para torná-la mais barata, inclusive, acho que a gente paga, né, Gus, por processamento, né? O Bubble tem uma unidade de medida que é o WU, que é Workflow Unit. E ele vai aumentando conforme você vai gerando mais processamento, né? Então, se você faz umas buscas muito pesadas, ele vai contabilizando lá para te cobrar mais. Então, essas eficiências aqui que a gente faz acabam trazendo benefício tanto para o usuário quanto para nós mesmo. E a gente gasta um valor ínfimo assim, de infraestrutura. Acho que no total, hoje a gente gasta, sei lá, uns R$1.200 com tudo. Então, todas as assinaturas, tudo que a gente precisa, a gente gasta uns R$1.200, que seria... Sem programador. Sem programador, só tenho o meu salário ali, e eu ainda trabalho mais nas outras coisas do que para mim próprio. E é caro, tá? Opa! Mas pensa que você não precisa gerir pessoas, tá ligado? O Gustavo criando, e o Gustavo sempre fala, é acumulativo, é diferente de vendas, né? Mas aqui é acumulativo. Então, aquilo que você criou no passado, ele acumula para amanhã. Então, ele nunca é uma coisa sempre do zero. Então,
é um trabalho muito produtivo, né? Então é bizarro, assim, obviamente a gente tem mais gente e tal, e a gente vai criando tipos de usuário para cada um, no nosso foco, acho que a gente está com um número de 12 pessoas em equipe, se eu não me engano. Acho que mais de 50% delas são só focadas em vendas. Senão a gente não teria esse espaço, a gente teria que dedicar um bom orçamento aqui para desenvolvedor para criar provavelmente metade do que a gente chegaria, porque você tem que trabalhar com Scrum, aí às vezes os caras têm lentidão para criação e tal. Aqui não, cara, se você está com uma ideia rápida de produzir ou de fazer um teste, você consegue fazer, né? Então é bizarro. Gus, vamos falar um pouquinho das Zins, cara. Como é que a gente está hoje de plataforma? Mostra um pouquinho para ver a complexidade que a gente já chegou. E se você acha que tem coisas que a gente faz hoje ou que a gente deixou de fazer, sendo bem sincero, que não conseguimos criar por conta de limitação, de bubble ou alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Como você já falou ali no começo, a gente é um marketplace, então a gente tem, acho que nossa principal tabela é a de obras, né? Então a gente tem as obras ali que tem um cliente, que tem um prestador de serviço, que tem as etapas, que tem anotações, que tem chamados, né? Chamados ainda é uma outra tabela que tem as suas próprias características, e a gente acabou deixando tudo isso muito interligado, assim. Então a gente tem tarefas que servem para chamados, obras e prestadores de serviço, a gente tem anotações que também servem para várias coisas, e tudo bem interligado, justamente porque o banco de dados ele permite esse tipo de interligação. E hoje a gente tem inclusive os pagamentos todos como é que é? A gente pode ver tudo que a gente paga e tudo que a gente recebe aqui direto por dentro da plataforma, fazendo integração com hoje a gente usa Asas e PagBank, né, para gerar pagamentos e receber pagamentos. E essa aqui é uma base de teste, né? Podem ver aqui por cima que essa aqui é a version test. E a gente consegue ver todos os pagamentos, consegue ver as aprovações, conseguimos medir NPS, então a cada vez que o nosso cliente aprova um serviço do prestador de serviço, ele é solicitado para que ele dê uma nota, aí ele dá nota para agilidade, dá nota para várias coisas assim, e no final é a pergunta do NPS mesmo, que qual a probabilidade de você indicar as Zins para um conhecido, para um familiar, de 0 a 10, então a gente consegue medir também esse NPS. Boa. Gus, E aí a gente tem... Desculpa te interromper, Oi. mas para fazer um fluxo de usuário aqui, você consegue entrar no formulário aí de criar uma obra? Desculpa te interromper, Vamos lá. Para ficar uma lógica Não, é bom. De usuário ali. Então vai chegar uma nova oportunidade para a gente, o usuário, ou via nosso vendedor, ele vai criar uma solicitação, né, que é como se fosse o que o Gustavo faz ali, o Gustavo Elias fazia receber uma demanda, por exemplo, do Get Ninja, né? Exatamente. E aí, ou o próprio usuário vai fazendo, ou a gente vai fazendo junto com ele durante a reunião, mas ele vai respondendo perguntas que vão meio que qualificando ele, né? Então, quando você pretende iniciar a obra, 2 a 4 semanas. Aí, essa aqui é uma visão de administrador, né? Mas a gente consegue falar pro cara quem indicou. Inclusive, enquanto ele cadastra, não sei se vocês vão ver, mas o criar o card existente no Pipe, só que é uma coisa nossa interna, mas a gente consegue integrar com o Pipe Drive, com o nosso CRM interno, ou seja, dá para fazer, criou uma solicitação aqui, cria um card no Pipe Drive. Ali embaixo tem um endereço, consegue fazer integração API com o Google Maps. Então, quando você consegue colocar o endereço, ele já puxa o Google Maps para ficar mais dinâmico, né, a criação. Vamos colocar uma foto aqui, que essa aqui é uma foto das Zins, da logo. Podemos colocar um documento, tudo que for necessário efetivamente para os prestadores de serviço conseguirem mandar uma proposta, o cara consegue colocar aqui. Vou falar que é uma reforma. Aqui ele vai colocar a metragem para a gente fazer um cálculo por metro quadrado de quanto que vai custar essa obra. Isso também. Exatamente. Então no back a gente vai dar um input de dados de quanto que a gente precisa, quanto que ele quer fazer de reforma. Então, por exemplo, 28 metros quadrados. Aí
Aí aqui eu vou selecionar quais são os serviços que eu quero nessa obra. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Nem vai fazer sentido essa obra, mas tá bom. E baseado nos serviços, baseado na área e baseado em qual é o tipo de cômodo, eu faço um cálculo, e aí a gente teve bastante estudo assim para chegar nessa média. Eu vejo que para fazer uma loja de franquia, que é o que eu selecionei lá no começo, de 42 a 60 mil é o que provavelmente os prestadores vão me mandar. E aí, se tem mais algum detalhe que eu quero que seja incluso e tal. E por último, quais são os períodos da próxima semana quando eu quero receber visita. Então, aqui estão selecionados os próximos 7 dias, de manhã e à tarde. Se eu não posso à tarde, eu vou aqui e vou tirar todos os que tem à tarde. Ou eu quero adicionar, sei lá, no dia 24, das 9 às 13. E eu adiciono esse período aqui e eu posso deixar tanto para visita quanto para videoconferência. Beleza, obra criada com sucesso. Aí agora os prestadores de serviço vão ser notificados, né, que existe essa nova oportunidade e que eles já podem começar a mandar seus interesses. Boa. Então essa aqui é a visão do próprio cliente, né? Ele vê que, acabei de criar, então eu não tenho ainda nenhuma obra, então o que a gente faz? A gente dá uma dica para ele de como que ele vai escolher o prestador, quais são os próximos dados, então depois que ele começar a receber as propostas vão aparecer aqui. Tem um ambiente com proposta aí pra gente dar uma olhada. Aí a gente começa a ter uma visão com o marketplace de, cara, eu preciso agora ter uma outra visão. Tipo assim, eu acho que para quem trabalha com SaaS, talvez não tenha esse mesmo problema. Ou se você está querendo criar uma plataforma para a sua própria empresa, tipo alguma coisa para melhorar a performance, talvez você não vai ter esse problema. No nosso caso, a gente tem tipos de usuário, né? Então, eu preciso pensar uma forma que o prestador agora vai ver essas oportunidades que a gente publicou e possa mandar interesse. E ele se torne um perfil aqui dentro, que é o que o Gustavo vai mostrar agora. Isso. A gente tem aqui os perfis que mostraram interesse nessa obra aqui e os caras que mandaram a proposta. Deixa eu liberar. E eu tenho aqui a proposta de cada um deles. Eu vi aqui que essa proposta aqui é nova, né? Ambas são, e que eu não conversei com esses caras aqui. Significa que no chat eu ainda não mandei mensagem ou eu não visualizei as mensagens desse cara aqui. E eu visualizando agora também não vai mudar isso porque eu sou administrador e para contar isso, né, como mensagem nova ou como proposta nova, tem que ser esse usuário aqui, que é o GusTest, tem que ver essa mensagem aqui para daí essa mensagem aqui sumir. E desculpe interromper de novo, mas essa visão está um pouco poluída de informações, porque essa visão é do administrador, então algumas coisas você oculta, então é um monte de botão ali que você não quer que o seu usuário, o cliente veja, né, para não ficar mexendo nas coisas, pode ocultar e deixar para o administrador, e aí fica muito mais dinâmico, então o que você quer que fique apareça, o que não quer que apareça. Para o cliente vai ficar mais parecido com isso aqui. Ele vê os próximos passos, que o próximo passo é comparar as propostas. Aqui ele já entra direto no WhatsApp para vir conversar com o responsável pela obra dentro das ZINs, né, que é o vendedor das ZINs. Então tudo isso é no code. Tudo isso é no code. E só ver a proposta de um prestador aí, ver se dá para ver. Vamos ver. Ó. Esses aqui são os itens que eu coloquei lá na proposta. E aqui eles não estão categorizados, mas estão aqui em outros, né? Esses aqui são os serviços que o prestador de serviço mandou. Então ele tem uma visão própria dele, onde ele vê a oportunidade, vê os projetos, vê as fotos, e ele vai mandar a proposta. Eu quero cobrar DRT R$ 1.100, quero cobrar de demolição R$ 4.600. Então é toda uma liberdade para ele realmente cobrar o quanto ele quiser e quanto ele conseguir negociar com o cliente, aí vai para frente. Esse é o bom de marketplace. A gente não precisa se responsabilizar por essa negociação. Claro que a gente ajuda, né?
para que a venda saia no final. Mas a responsabilidade, efetivamente, de mandar a proposta, de aceitar a proposta e depois de aceitar os serviços depois de feitos, esses são todos entre cliente e prestador mesmo. A gente tá chegando perto do final, galera. Vou pedir pro Gus aqui parar de compartilhar, até porque senão a gente, assim, tem um monte de coisa, assim, isso é a primeira parte de como que a gente faz para publicar um projeto, vir prestador, mas a ideia não é ficar vendendo a gente e tal. Isso aqui mostrar para vocês o quão complexo dá para ficar, e isso que a gente nem mostrou. O checkout de pagamento, então ainda dá para selecionar parcelamento, à vista, se vem link em 2 cartões, se vai em um cartão. Aí depois você vai para uma obra, vira uma obra com um matchmaking, né? Então, aqueles serviços que era uma proposta, você pode fazer um calendário de cronograma de obra. Cara, é bizarro aonde a gente conseguiu chegar. Falo isso de forma não para ficar nos mostrando, mas sim para mostrar para vocês o quanto dá para fazer a complexidade sem se limitar o que talvez os desenvolvedores têm na prática para jogar o no-code para essa limitação. Então, até para não ficar monótono aqui, não queria ficar entrando muito no detalhe, mas óbvio, se quiserem perguntar, fique à vontade. Gus, como uma última pergunta minha para você, aqui uma pergunta aquela de praxe. Para quem nunca mexeu com tecnologia, você acha que é possível o cara aprender sozinho? Se alguém que está aqui ou que está assistindo esse vídeo acha que não é para essa pessoa, você acha que é? O que você diria para começar, cara? Cara, com certeza. Ainda mais para quem tem as regras do negócio na cabeça, montar o sistema é a parte fácil, sabe? Tem muito conteúdo na internet, eu recomendo demais o Renato Arce. Ele tem uma série de vídeos, inclusive liberados no YouTube, onde ele clona aplicativos como Uber, Airbnb, Netflix. Então você vê o aplicativo do cara, parece realmente esses aplicativos. Então, para ver que é muito tranquilo, e o vídeo tem, sei lá, 30 minutos, então nesse tempo ele consegue montar esses sistemas. Bizarro, né? Com a mesma cara, com o mesmo design, sim, com o mesmo back, se duvidar. É claro, isso prova com que, e aí uma opinião minha, isso prova com que vale muito mais a tua regra de negócio do que o produto em si. Hoje, para mim, se os SaaS se limitarem unicamente a produtizar qualquer coisa e achar que isso vai vender pra caralho, eu já não acho que vai. Eu acho que realmente você tem que criar uma boa regra de negócio e saber vender bem pra caralho, porque senão não vai valer de nada. O próprio... Até essa onda de geração de aplicativos e sites por IA veio mostrar que a tecnologia em si é commodity. Ele é uma coisa que todo mundo tem acesso e, pô, isso não é diferencial mais. O diferencial, pelo menos na minha visão e das Zins como um todo, é regra de negócio e comunidade. Então a gente coloca os nossos 4, 5 mil prestadores em contato com as oportunidades, e não é por causa da tecnologia, é através da tecnologia, né? Galera, a gente tem últimos 5 minutos, cara. Alguém quer perguntar, aproveitar o tempo do Gus aí para tirar alguma dúvida técnica ou só uma dúvida que seja pessoal, profissional? Alguém quer aproveitar? Boa noite, pessoal. Fala, Cid. Boa noite. Tudo bom? Me chamo Sidney, sou engenheiro civil também. Opa. Aí, quero inicialmente parabenizar a empresa de vocês, muito top, muito boa a ideia. Achei muito legal mesmo. E minha pergunta não é nem tanto voltada para a tecnologia, mas a área de atuação de vocês hoje está focada mais na região sul do Brasil, sudeste, região nordeste, vocês conseguem abarcar? Porque eu acho que, pelo menos aqui nessa região nordeste, todo nordeste, tem uma certa resistência, mas eu acho que é um produto muito foda e que, se a galera abraçar isso aí, pode ser muito foda isso aí. Pô, primeiro, obrigado, Sidney. Mas, cara, vou te falar, você acabou não querendo ir muito para a tecnologia, mas eu vou te falar uma coisa que, graças a ela, a gente conseguiu fazer isso. Porque, na época, a gente tentou ir para o mercado do B2C, então era reforma de pessoa física e tal. Não recomendo para ninguém, é um inferno esse mercado. Uma coisa é você construir sobrado, outra coisa é você fazer reforma dentro da casa das pessoas. Eu, particularmente, acho... Sinceramente falando para vocês, eu acho que é um problema insolúvel no Brasil. Acho que você não consegue entrar dentro da casa das pessoas com o estudo que nossa base de prestadores tem. Eu falo isso com um certo respeito, né?
Mas realmente você colocar pessoas dentro da casa das outras pessoas para fazer um serviço dentro de uma família é extremamente complexo no Brasil. Dito isso, a gente entrou para o mercado de franquias. Então, o nosso nicho é atuar para fazer reformas de pessoa jurídica que quer abrir uma loja. Então, uma franquia é uma coisa por questão estratégica. É mais barato, eu consigo achar os projetos padrão, etc. Só que isso abriu um mar de dificuldade nosso, porque quando eu vou para a pessoa física, estrategicamente eu consigo atuar naquela região, como você falou. Então, eu posso só atacar na região, um tráfego pago na região de Curitiba, achar um monte de oportunidade na região de Curitiba e taco a oportunidade na plataforma. Só que, quando eu vou para a franquia está crescendo o Brasil todo. E aí, só que a oportunidade era melhor. Então, o que a gente pensou? Cara, a gente vai ter que achar um jeito de conseguir prestador rápido e homologar ele rápido. E aí, graças a Augusto ter construído uma ferramenta boa, e apareceu o GPT nesse meio caminho, a gente integrou a plataforma com a OpenAI, e aí a gente entendeu qual era o melhor fluxo para você mandar um mailing, por exemplo, uma oportunidade para algum prestador da região de Nordeste, por exemplo. Falar, tem uma nova obra na sua região da empresa tal. Quer participar? Aí ele entra em contato com a gente, faz o fluxo de homologação dele via IA, então ele acha que está conversando com uma pessoa e blá, blá, blá. E a própria IA faz o cadastro na nossa plataforma, tá? Faz o nosso cadastro na plataforma, e aí ele já está homologado para mandar as propostas. Então a gente conseguiu fazer isso a nível nacional. Então hoje não tem restrição, sabe? Então a restrição é muito mais fechar a venda. Então é aumentar minha taxa de conversão de tal maneira que o cliente não queira contratar por fora da plataforma, ele queira contratar por dentro da plataforma, sabe? Fez sentido o que eu falei? Não, com certeza. E assim, para o pessoal tanto quem vai contratar como também o contratado, é uma mão na roda, porque acaba que tira muita dificuldade no meio do caminho você procurar um fornecedor que realmente vai entregar o serviço como deveria ser. Então, muito legal e parabéns aí. Obrigado. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Tranquilo? Só agradecer aí, valeu pelo papo. Pô, cara, fico feliz. Vocês são foda. Obrigado E muito obrigado mesmo pelos insights. Obrigado por terem participado.